A FEComércio terminou nesta sexta-feira o período de inscrição para o processo seletivo da Escola SESC de Ensino Médio, a ESEM, no Rio de Janeiro. Ela vai oferecer, nos 3 anos de curso, bolsas integrais a 4 alunos potiguares devidamente selecionados. Segundo o presidente da entidade, Marcelo Queiroz, ela está feliz em oferecer essa oportunidade a estudantes do nosso estado. Voltamos à nossa entrevista e eu queria saber, Cristine, você que fez essa pesquisa toda, Cascudinho foi mesmo um menino feliz? Foi um menino feliz, né? No texto a gente diz que ele já inicia sendo feliz, ele já tem um primeiro princípio para ser feliz. Ele já nasceu sendo muito amado pelos pais, né? E esse é um belo princípio, essa é uma essência necessária para se alguém ser feliz, né? Então, o que trazia alegria a ele era descobrir a essência das pessoas, do mundo, da vida. E ele fazia isso muito bem. Ele transformava, ele usava as próprias experiências em benefício da alegria. O livro traz uma historinha que ele era muito protegido, pelos pais, já tinha perdido 2 irmãos, e ele queria muito ganhar um passarinho, um periquito, no caso. E ele ganhou a gaiola sem o periquito, para não bicá-lo. Para não ter proteção. Isso aqui está ilustrado no livro. E ao invés de ele ficar chateado, triste, ele transformou a gaiola. Então a imaginação é fonte criadora de felicidade, é uma outra lição que ele nos traz. E a gaiola virou avião, a gaiola virou vários elementos, além de ter o periquito imaginário dentro da gaiola. Ele ouvia cantar o periquito. Que beleza, quando criança. Que beleza. Então, assim, mesmo quando criança, era o princípio de ser feliz, independente da situação, daquela situação, se ela era propícia a isso, embora ele tenha as oportunidades de ter tido muitas alegrias ao longo de sua vida. Só uma pessoa realmente construído, Só uma pessoa muito feliz pode ter a condição de deixar uma obra tão vasta e tão importante. Não é verdade, Daliana? Ele estimulava os filhos e os netos, você de modo especial, para seguir essa atividade intelectual, para a produção literária? Ele direcionava nesse sentido? Não direcionava. Ele era muito democrático, Ele queria que cada um seguisse seu caminho, como mamãe tão bem diz, que cada um voasse com suas próprias asinhas. Mas era uma pessoa muito aberta e muito acessível para tudo que você quisesse, para o que você tivesse disponível. Eu gosto muito de dizer que eu tomei um choque quando eu percebi que Câmara Cascudo era vovô. Porque na minha adolescência, na minha infância, eu fui criada na casa e eu via ele receber as homenagens, os lançamentos de livros, mas isso era comum para mim. Eu, como criança, eu não contestava isso. Talvez na minha cabeça todo avô fosse assim, Mas quando eu entrei na adolescência, já estudando no Marista, comecei durante as aulas aos professores comentarem Câmara Cascudo, o maior folclorista do Brasil, e eu já me assustei com aquilo, Câmara Cascudo, um dos maiores ícones. Eu disse, meu Deus, é vovô. Então, foi um choque, no bom sentido, perceber isso, mas perceber também que aquela figura tão inteligente, tão capaz, esse ícone, esse folclorista, era uma pessoa tão acessível e que ele, como ele se definia como professor, que era a grande definição, ele se autodefinia como um professor. Então, eu acho que a grande coisa dele foi ter passado tão democraticamente todo o conhecimento, tudo que aprendeu. Ele dizia muito que na vida ele ensinou e aprendeu. Nada mais lhe aconteceu. Interessante. É verdade. E Cristine, e a sua visão sobre esse universo cascudiano? Foram novas lições, porque nós queríamos ter alguns fatos pitorescos, mas nessa forma de ser de Câmara Cascudo, ele abriu as portas para papai, Então, papai costumava chegar lá às 18 horas e ouvir dele inúmeras histórias, e ele conta que, para trazer à tona no livro, ele teve que relembrar algumas histórias contadas, e
nessas experiências, nessa troca, né, de busca de informações que pudéssemos enfatizar um pouco a infância dele também no livro, porque aí a gente sabe que quando a gente traz a infância, a criança se identifica e tem mais desejo da literatura, né, não fosse apenas o cascudo já adulto, né? Mas papai trazia muitas lembranças, porque nessa democracia ele abria essas portas todos os dias, né? Quase, papai deu de 5 dias, eles às vezes eram 6 dias na semana, e dava 8h30 da noite, ele dizia, vai baixar em outro terreiro, porque já tinha ensinado demais naquela noite. Mas a primeira vez, papai tinha 13 anos. Então, assim, foram muitas lições que a gente traz aqui ao livro, lições de vida, não lições somente do intelectual, não lições somente do maior folclorista que nós temos, mas lições de saber viver. Tem um fato também aqui no livro, que ele tinha a proposta de fazer a intriga do bem. A intriga do bem era nada mais, nada menos que valorizar as coisas boas das pessoas. Né? Realçar as virtudes. Então, hoje, isso é altamente moderno, é o anti-bullying. Exato, com certeza. Pode ser usado nas escolas. Vamos fazer a intriga do bem. É verdade. O que é a intriga do bem? Se aquele coleguinha está ali, ao invés de a gente criar ele está isolado, ao invés de a gente criar um apelídio pejorativo, por que a gente não procura o que ele tem de bom? Né? E vamos ressaltar o que ele tem de bom, porque isso integra. Então, são lições de vida de Câmara Cascudo. Uma grande lição, que inclusive não é só para criança, não. Não. O mundo adulto também está precisando absorver essas lições. O mundo anda muito cruel, anda muito esquisito. Daliana, você acha que é suficiente o reconhecimento de Cascudo pela cidade de Natal, que ele tanto amou? Eu sou muito suspeita, viu, Nelson, para responder essa pergunta, que eu sempre acho pouco. Tudo que a gente faz por ele eu acho pouco. Mas eu acho que a cidade reconhece sim, o reconhece como intelectual, o reconhece como a grande figura da cidade. Eu acho que a cidade de Natal e Câmara Cascudo se confundem, né? Tem um trabalho de um pesquisador nosso aqui do Rio Grande do Norte, de História, que chama a cidade Luís da Câmara Cascudo ou Luís Natal. Então, há uma confusão, né? Há uma fusão entre a figura dele, Câmara Cascudo, e Natal. Ele cresce, ele nasce, ele se desenvolve junto com a cidade. Então, eu acho que a cidade absorveu muito isso, da figura de Câmara Cascudo ter orgulho de ser potiguar, porque é a terra de Câmara Cascudo. Vou lhe fazer uma pergunta. Daliana estava dizendo que havia essa questão, muitos dizem cerca de 150 livros. Eu ia até fazer essa pergunta, que não vou fazer mais, porque já sei que são 230 livros. 32. A pergunta para você é o seguinte, dentre esses 230, ele fez algum especificamente direcionado para criança? Nós temos algumas lendas, né, Daliana? Temos não foi feito nenhum livro específico para criança, né? não. Tem lendas que ele conta, né, que ele traz à tona das pesquisas que ele fez, que são adaptáveis às crianças, né? Mas não pensadas em um livro para criança. Se não para criança, mas pelo menos para o jovem que estava saindo da fase de ser criança para ser adulto jovem, né? Ele fez uma ampla pesquisa de como o povo vive, das superstições, do que perdura. Que eu acho que isso a gente precisa lembrar. Nós estamos numa sociedade extremamente descartável, rápida. Daqui a um minuto não vale mais o que eu falei ou o que eu disse, né? O passado muitas vezes desprezado. E uma outra grande lição que a gente tenta trazer, e talvez esse seja o maior convite do livro, é essa valorização da cultura popular, que é o que fica, o que perdura, o que perpassa. É verdade. Mas complementando, Nelson, apesar dele não ter escrito especificamente para criança, tanto o livro Lendas Brasileiras como o livro Contos Tradicionais do Brasil, atualmente eles geraram livros com adaptações, como diz Cristine, para criança. São livros então, por bonitos, exemplo, lindos. lindos. São livros que a Global Editora, que é a editora que nacionalmente edita Câmara Cascudo, de São Paulo, ela pega cada conto, um conto tirado do Contos Tradicionais, a Princesa de Bambolá, o Coro de Piolho, a Maria Gomes, e adapta e traz o texto para a criança,
tornando esse texto ilustrado, esse Isso, texto lindo, são lindo, lindas as muito escolas. bonito. E termina suscitando coisas, como uma vez eu fui chamada para uma escola para dar uma palestra. E eu perguntei, qual é a idade dessas crianças? Eu achei que era 10 anos. Não, 4 anos. Eu disse, 4 anos eu não tenho palestra nenhuma a dar, eu vou simplesmente chegar lá. E quando eu cheguei, Nelson, eu fiz uma pergunta muito interessante. Eu perguntei, Cristine, para as crianças, vocês sabem quem foi Câmara Cascudo? Estavam todos sentadinhos no chão, todo mundo disse, sabe. Eu disse, quem foi? Eles me deram uma resposta que acadêmico nenhum me deu até hoje. O homem que contava as histórias. Maravilhoso. Pronto. Maravilhoso. O homem que contava. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco.